Primeiro a Mônica, né? Porque a Mônica até escreveu sobre isso. Quero que você fale pra gente ao vivo, ô Mônica, esses gestos, né? Como é que isso está sendo entendido? Fux está fazendo gestos a favor de Bolsonaro? O professor coloca aí que não acredita, né? Eu queria até dialogar com ele sobre isso, e que o Fux está fazendo o papel de um juiz garantista. Mas a gente tem que lembrar aqui por que os atos dele têm uma outra leitura. Porque o ministro Luiz Fux jamais foi visto como um juiz garantista, né? No sentido que essa palavra tomou no Supremo Tribunal Federal. Né? Se a gente fizer um levantamento, por exemplo, de habeas corpus, foi feito um levantamento pelo advogado Davi Metzger, foi divulgado pelo jornal o Globo há um tempo atrás, em 2014, em 2024, o Fux foi um dos que menos concederam habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Né? Ele, de cada 100 habeas corpus, ele concede 0,91, menos de 1. Tá? Quem que mais concedeu habeas corpus no Supremo em 2024? O Edson Fachin, né, 8,9%, seguido do Gilmar Mendes, 6,5%, seguido do Alexandre de Moraes, 4%, ou seja, até o Alexandre de Moraes, que é tido como um juiz duríssimo, concedeu mais habeas corpus do que o Fux. O Fux, no mensalão, no julgamento do mensalão, ele condenou todos os réus com as penas mais duras possíveis. Então, não é bem o perfil dele ser um juiz super garantista. Por isso que essa atitude dele está sendo lida como gestos que ele está fazendo, não apenas ao Bolsonaro, como também a setores da mídia, né, que estão criticando exageros do Alexandre de Moraes, o que definem como exageros do Alexandre de Moraes, empresários, né, integrantes da comunidade jurídica que também têm feito várias ressalvas. Então, ele acenou um pouco para esse público e abriu a possibilidade dessa discussão. Né? Mas não é o perfil do ministro Fux. Por isso que advogados dos réus não acreditam que ele votará por absolvição, não acreditam que ele fará um contraponto que na prática se converta num voto, entende? Tanto que não se converteu, né? Ele fez todas as ressalvas ali, mas ele, de fato, votou pela aceitação da denúncia e de várias preliminares que foram submetidas à sessão, ele votou contra em apenas uma preliminar, que era a questão do caso ser julgado na turma ou no plenário. Ele votou pelo julgamento no plenário e foi voto vencido. Nas demais questões, ele apoiou todas, apesar de ter feito esse discurso e esses gestos que, na prática, permitiram que o Bolsonaro agora diga que ele desnudou o Alexandre de Moraes, que ele falou que o réu, que o delator é recalcitrante, etc, etc. Então, eu queria só pontuar isso. O Fux nunca teve esse perfil tido como garantista na corte. Ô, Mônica, o professor voltou. Você quer fazer pergunta para ele disso ou não? O senhor chegou a ver o que eu falei, professor? Não, eu só estava ponderando que o Fux não é tido como um juiz garantista no sentido que esse termo tomou. Todo juiz tem que ser garantista, né? Mas nas últimas décadas ficou-se ali definido que os juízes garantistas, Gilmar Mendes é garantista, o Lewandowski era garantista, tido como juízes garantistas. O Fux nunca foi desse grupo, né? E não foi no mensalão, não foi nos julgamentos do Lula e não é no cotidiano do Supremo. Ele é um dos juízes que menos concede habeas corpus, quase que não concede habeas corpus, né? 0,91 a cada 100 é muito pouco, né? Então, eu só fico contente que eu corrigi meu erro rapidamente. Ele é um juiz garantista, ou quer parecer, né? Veja, eu acho que, sem dúvida nenhuma, os ministros do Supremo variam ao longo das suas trajetórias. Nós tivemos ministros que foram duríssimos ao longo da Lava Jato, depois mudaram, né? E o ministro Fux, realmente, ele está fazendo uma mudança, né, para se apresentar como um juiz garantista nesse momento, né? O que eu acho que é positivo para o julgamento, né, porque isso é um teste de ideias, é um desafio aos demais ministros. E acho que ele está fazendo uma referência, mais do que a questão processual do julgamento do Bolsonaro e dos oficiais generais que estão aí, mas em relação ao 8 de janeiro. Né? Como eu dizia, ali há um conjunto de condutas que receberam penalidades distintas e você, evidentemente, vai ter o questionamento de uma ou de outra conduta, onde se somaram os delitos, especialmente o delito de tentativa de golpe de Estado com o de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito mediante violência e grave ameaça. Para algumas circunstâncias, evidentemente, o que você
entenderia que um absorve o outro, ou seja, eu atento contra o Supremo porque eu quero invalidar a eleição e não deixar o Lula tomar posse. Então, há um fenômeno da absorção, né, do crime mais grave, que é o golpe do Estado, pelos outros. Então, essa discussão que o ministro Barroso e o ministro André Mendonça colocaram no julgamento de 8/1 é talvez o ministro Fux, que não se posicionou dessa maneira, e, portanto, pode ter errado, segundo ele próprio, né, que ele vai rever. Mas isso não é uma generalidade, né, no caso do Bolsonaro. Por quê? Porque ele atua antes, quando ele era presidente, portanto, ele podia dar um golpe de Estado nele próprio. Então, ele cometeu um tipo de crime, que é o crime de ataque às instituições do Estado Democrático de Direito, outro crime quando, após a eleição, ele quer impedir a posse. Então, aí sim você pode ter somatória dos delitos, né? Então, é uma questão que vai permear o julgamento. Numa das divergências levantadas pelo Fux, Oscar, ele menciona o caso daquela Débora Rodrigues dos Santos, né, a cabeleireira do batom. E ele diz, pedi para analisar o caso, suspendi o veredito porque quero mesmo divergir da dosimetria. E o Alexandre Moraes votou por 14 anos de cadeia, foi acompanhado pelo Flávio Dino. O que eu lhe pergunto é, não é razoável que essa pena seja de fato revista? Há um caso que serve de contraponto, que é o caso dos 2 golpistas que foram pilhados pela polícia tentando explodir um caminhão nos arredores do aeroporto de Brasília. Ambos se tornaram réus confessos, foram condenados em primeiro grau, primeira instância, um a 9 anos, o outro a 5 anos. Portanto, uma pena menor do que a que o Alexandre Moraes deseja impor a esta senhora. Não parece que há um contrassenso aí? Os 2 foram julgados na primeira instância, ela está no Supremo, mas as pessoas não costumam gostar do que não entendem, não é? Não é meio incompreensível que alguém que tentou explodir caminhão-tanque tenha pena menor do que alguém que pintou a Estátua da Justiça com batom? Josias, eu já me manifestei publicamente de que estou de acordo com o ministro Barroso e com o ministro André Mendonça. Eu acho que esses crimes que foram somados, na realidade, deveria haver absorção. Então, esse é o primeiro ponto de que é analisar caso a caso. Você tem situações distintas, a individualização é muito importante. Mas eu diria que muitos daqueles que estavam no 8 de janeiro, eles estavam lá para impedir a posse do presidente Lula, para impedir que o seu governo funcionasse, ainda que eles tenham invadido o Congresso, o Supremo, isso era um meio para chegar os 2 do caminhão-tanque também estavam querendo a mesma coisa, né? Os 2 do caminhão-tanque... Então, esse é um ponto de partida, e acho que é isso que o ministro Fux está querendo, abrir esta divergência, embora ele tenha votado de outra maneira lá atrás, né? A segunda coisa é a dosimetria. A dosimetria é a pena entre o seu limite mínimo e o seu limite máximo. Então, vamos supor, o crime de golpe de Estado de 4 a 12. Né? Qual é o grau de responsabilidade dessa pessoa na tentativa de crime? Então, eu diria, o presidente da República, os oficiais generais, tem que ser máximo, né? A moça do batom não pode ser máximo, porque ela não tinha a capacidade de gerar um resultado. Então, veja, eu acho que sim, tem que se analisar, eu não vejo nenhum problema nisso. Acho, inclusive, que o Supremo ganharia se ele recalibrasse, né? Isso não significa ser complacente, é olhar com mais cuidado para casos que eventualmente não mereçam o mesmo grau, seja de cumulação de penas, seja da dosimetria que foi exagerada. Então, eu não teria nenhum problema com isso, eu acho que isso só fortalece o Supremo se ele for capaz de fazer isso. Veja, não é fácil depois rever os processos anteriores, mas sim, há mecanismos para que isso seja feito. Em relação a essa discussão dos atos preparatórios e da tentativa, professor, você acha que isso pode pautar esse julgamento? Tem diferenças, né, em relação às condenações para esses tipos de crimes? Sim, olha, qualquer aluno de direito passa algumas semanas estudando no segundo ano isso, as diferenças entre o que é um ato preparatório, o que é uma tentativa, né? Eu acho que tem as duas circunstâncias, você tem, vamos dizer, condutas que são
pensar sobre aquilo, condutas que são conversar sobre aquilo, que não são crime, né? A outra, você tem já um ato que ele não é simplesmente preparatório, mas ele deu início a isso. Quer dizer, quando você chama os seus oficiais comandantes das forças para apresentar a eles um decreto, que, aliás, era absolutamente inconstitucional, porque aquele decreto não tem previsão constitucional, o mesmo argumento do ex-presidente Bolsonaro, de que ele estaria se conduzindo dentro de hipóteses constitucionais. Não existe uma hipótese constitucional para um decreto que cria uma junta militar que vai conduzir o processo eleitoral. Então, aquilo era pôr em marcha o processo de golpe. Tá? Então, eu acho que, sim, esse é um debate que vai ocorrer, né? Mas há critérios para você distinguir entre o que é uma mera especulação e o que é um início de atividade daquilo que é o golpe em si, é uma tentativa. Veja, é muito importante, isso talvez às vezes passe desapercebido ao ouvinte, que o crime não é conseguir o golpe, o crime é tentar o golpe, é tomar atitudes que gerem o golpe, né? Que propiciem o golpe. Então, é isso que nós iremos verificar. Oscar, você comentou no final da sua fala com relação à questão de a possibilidade de revisão de penas. Se ao final desse processo, eu estou falando com relação à raia miúda, né? Não estou falando com relação aos líderes, né, da conspiração, mas se ao final dos julgamentos, ou a Procuradoria-Geral da República pedir, se Paulo Gonet pedir ao Supremo a revisão, hipoteticamente falando, a revisão de penas para baixo da raia miúda, retirando sei lá, revendo para baixo dessa dosimetria, é possível? Ou seja, essas penas que estão sendo dadas podem ser revisadas a pedido do Ministério Público? Então, a revisão criminal é um processo muito rigoroso, e a Mônica estava aí com todas as estatísticas do grau de garantismo de cada ministro. O Supremo é muito pouco, ele é muito pouco, vamos dizer, flexível no que diz respeito à revisão criminal. Tá? Os critérios são rigorosos, tem que haver uma prova nova, um erro claro, etc. Então, veja, o Supremo vai precisar se exercitar, né, caso ele tenha essa intenção. Eu acho que o que fica claro pela manifestação de alguns ministros, né, é de que o ministro Alexandre de Moraes não está disposto a fazer esta flexão. Tá? Ou seja, verificar que eventualmente houve, em alguns casos, uma inadequação da aplicação das penas e voltar atrás. Mas eu vejo, e a fala do ministro Fux é uma delas, tanto as decisões do ministro Barroso quanto do ministro André e, eventualmente, do ministro Castro vão nessa direção, de que se forme uma maioria para que, em alguns casos concretos, haja, seja por pedido dos advogados, eu acredito mais no pedido dos advogados, né, que haja uma alteração de algumas penalidades.